Jesus Cristo anunciar, porque gozo vai minha alma lá nos céus jurir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ver Jesus chamar. Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes nesta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Uma vez mais podermos estar reunidos em sua casa de oração. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28 a seguir, nós estaremos lendo como leitura oficial deste culto nesta noite. Mateus capítulo 11, versículo 28, aonde nos fala aqui sobre o jugo de Jesus, né? Glórias a Deus. Leiamos. Naquele tempo respondeu Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia! Que convite maravilhoso, né? Só vive cansado, debaixo do jugo pesado, aqueles que querem, porque o Senhor abriu uma porta para tirar o jugo pesado e para dar-lhe o descanso verdadeiro, né? Glória a Deus. Oramos neste momento, não temos aqui nenhum pedido de oração, mas eu creio que entre nós há muitos, como todos nós precisamos das orações, né? Eu também preciso, como nunca, das vossas orações ao meu favor, para continuarmos servindo ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Oramos, amado e eterno Deus, te adoramos, Senhor, mais uma vez diante da tua presença, e louvamos e exaltamos o teu santo nome, e agradecemos por esta grande oportunidade, Senhor, a qual tu tens nos proporcionado nesta noite, em podermos uma vez mais estar reunidos na sua casa, reunidos e unidos em um só Espírito, para cultuarmos ao teu santo nome. E agora, meu Deus, te agradecemos pela vida do teu povo aqui nesta noite, todos que estão aqui presentes, derrama uma bênção tal sobre cada vida, Senhor, que nós voltamos para os nossos lares, não como aqui chegamos, mas com mais coragem, com mais força, com mais ânimo, para continuarmos nesta batalha, seguindo a Ti e realizando a Tua obra e cumprindo a Tua ordem. Abençoa a continuação, aqueles que vêm vindo de caminho ainda, que ainda hão de chegar aqui à Tua casa nesta noite. Nesta noite vem operar milagres em nosso meio, venha salvar almas para o Teu reino, manda ouvinte para ouvir a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos corações daqueles que estiverem aqui fadigados, cansados, oprimidos e precisando de uma liberdade, e encontra a Ti como verdadeiro libertador. Aleluia, pois te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Mais um domingo, mais uma semana que se inicia, né, na presença do Senhor. Aprove a Deus um dia abençoado. Creio que cada irmão aqui passou um domingo abençoado com a sua família, né? E aprove Deus que nós estivéssemos aqui para louvar e agradecer e engrandecer o nome do Senhor.
né? O salmista Davi, no Salmo 122, nos diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E num coração alegre, aleluias, não cabe tristeza, né? Onde já se viu, né? Onde há alegria, não há tristeza, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar já nesta hora, passando as oportunidades. Grupo Louvor pela Fé, com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Aleluia. Enquanto as irmãs do Louvor pela Fé louvam. Aleluia. Enquanto as irmãs louvam, nós ficamos com o nosso coração aberto, adorando ao Senhor. Aleluia. O Círculo de Oração Louvor pela Fé cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Aleluia. Sejamos fiéis, né, irmãos? Até diante da morte, aleluia. Somente um Deus é merecedor de todo louvor e toda glória. Só a Ele adoraremos, aleluia. Vamos estar ouvindo o Oásis também louvando ao Senhor. Uma oportunidade para estar louvando ao Senhor. Grupo Oásis cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor.
Aleluia. Deus abençoe o Grupo Oasis. Aleluia. Vamos estar ouvindo o cooperador irmão Éder. Tem um testemunho para contar para a igreja aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Louvemos a Deus. Aleluia. Logo após o irmão Éder, pastor Lázaro com as apresentações. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria de nós podermos estar mais uma vez na casa do Senhor para adorar e exaltar o teu santo nome. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo que Ele fez por mim nesses últimos dias agora. A minha carteira vencia dia 28 agora, e eu tinha que fazer o exame de vista. E se eu passasse no exame de vista, eu teria mais uma aula que é, nós temos a carteira E para dirigir carreta, nós temos o AER. O AER é a psicóloga e mais a psicotécnica junto, como vocês fazem para fazer carteira também. E não é fácil. Para quem não tem estudo que nem eu, a situação não é fácil. Eu fui fazer em Mandaguari porque acharia que era mais fácil, que da outra vez que eu renovei lá era mais fácil. Aí esse ano igualou tudo, o Brasil inteiro, são todos iguais, todos os municípios, tudo. Aí eu fui lá, marquei a data para fazer o exame de vista, para o dia 21. Dia 21 fui lá fazer o exame de vista. Como eu estou com problema na vista também, já faz algum tempo, letras pequenininhas assim, quase nem leio mais sem o óculos. Eu falei, misericórdia, Jesus. Se eu tiver de pôr óculos na carteira, é ruim, porque você não pode andar sem óculos. Tem que estar com ele sempre. Aí fui lá no dia do exame, entrei na sala do médico. Aí ele falou, pode fazer o exame. Aí aquela maquininha que todo mundo sabe, põe o olho ali, fica olhando ali, né, as letrinhas, um olho e outro. Aí eu fiz com óculos. Eu falei, doutor, mas põe óculos na carteira? Aí ele falou, tá aqui. Eu falei, não tem nada aí prescrito para pôr óculos. Ele falou, então tenta de novo. Tenta sem óculos, vamos ver. Aí eu tirei o óculos ali, fui ali na maquininha, para lá, para cá, olho para lá e para cá. Ele falou, não, você está apto, não precisa de óculos não. Eu falei, aleluia. Aí ele deu uma olhada para mim assim. Falou, o que foi? Eu falei, não, só estou glorificando a Deus por ter passado e não ter precisado pôr óculos. Aí eu voltei no Detran e a gente marca para 8 dias, tem que ir lá passar pela psicóloga. Antigamente era 2 dias alternado, era numa segunda, depois na outra segunda, agora não. Faz a psicóloga 2 horas da tarde e 3h30 era a psicotécnica. E eu fui mais cedo e fiquei lá no carro sentado e ali, sabe, quase chorando ali, pedindo a Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, abençoa que eu passe. Aí entrei para a psicóloga. Aí entrevistou, e nós conversamos, tudo bem. Falou, não, tá beleza. Agora você aguarda só fazer a psicotécnica. Eu falei, Jesus, agora tem misericórdia. Meus irmãos, quando começou a sair aqueles... 6 tarefas que a gente faz ali, né? 6 problemas, por exemplo, vamos dizer assim. Ah, misericórdia. Teve um lá que eu cheguei, parecia que eu ia desmalhar, assim. Falei, Jesus, tenha misericórdia de mim. Baixinho ali, né? 6 exames ali junto. Antigamente era só 2 que a gente fazia. Aí eu fiz aquilo ali, tudo ali, chegava a tremer frio, né? E eu vendo gente mais inteligente do que eu lá, gente sofrendo ali. Eu falei, imagina eu, meu Senhor, que não tenho um estudo de nada. O que será de mim, né? Aí terminou o teste ali, os 6 testes, um atrás do outro ali, das 3h30 às 5 horas da tarde. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Antigamente a gente sabia o resultado na hora, hoje não sabe. Aí eu fui viajar na segunda, isso eu fiz na segunda-feira. Segunda-feira eu fui viajar e deixei meu menino encarregado. Falei, você liga lá para ver. E graças a Deus, irmãos, pela misericórdia do Senhor, na quinta-feira meu menino ligou lá e falou, pai, o senhor está apto para dirigir. E essa semana, sexta-feira, chegou minha carteira nova em casa. É para a glória do Senhor que eu passei, meus irmãos, porque eu não tenho leitura, eu não tenho nada. E isso é a minha arma de trabalho. Essa carteira não é para mim ficar andando com o carro pelas ruas, é para mim trabalhar. E pela misericórdia do Senhor, muitas vezes eu tenho faltado muito à igreja, os irmãos têm visto.
Mas não é por mim, é pelo trabalho e pelo que a gente faz. Aleluia. Mas eu estou glorificando ao Senhor nesta noite, porque em 12 anos de estrada, irmãos, por esse Brasil afora, por todos os cantos do Brasil, até hoje o Senhor tem me livrado de todo o mal. Nunca tive um acidente, nunca tive um ponto na carteira. O Senhor tem me livrado de grandes coisas. Muitas vezes nós temos andado noite inteira, em altas noites, sozinho, mas o Senhor está ali com os anjos dele na frente, para nos levar e nos trazer em paz. E eu aqui estou, fiz esse voto de dar esse testemunho. Seria talvez na quinta-feira, mas não tem dia. E hoje é meu dia, porque amanhã já estarei viajando de novo. O caminhão está em frente de casa, e amanhã estarei viajando. Mas o Senhor tem me abençoado. E eu agradeço muito os que tenham lembrado de mim, porque são muitos, talvez uma lembra de um, uma lembra de outro. Mas eu agradeço a Deus pelo que Ele tenha lembrado de mim e tenha orado por mim nas minhas viagens, no meu trabalho. Muito obrigado. Que Deus abençoe esta igreja, para que sempre nós podemos continuar firmes na presença do Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Vale uma glória a Jesus. Amém. Se o nosso querido irmão não passasse, significa que ele ia baixar a letra da sua carteira, automaticamente ele não poderia ir para a estrada, e significa que um salário menor. Veja quanto Deus fez, né? Hoje, conforme o veículo, é o salário, né? Quando você está numa carreta, bem melhor. Aleluia, glória a Deus por isso. Vamos conhecer os nossos visitantes. Com alegria queremos saudar a irmã Dolores, né? Engenheiro Beltrão, é isso? Né? É bem-vinda. A sua sobrinha, a Sandra, né? Bem-vinda em nome de Jesus. Temos também Maria de Lourdes, do Santa Felicidade, está ali. Que alegria tê-la também nessa oportunidade, essa sensação é imensa. Temos jovem casal ali do Indaiá, né? É nosso, tá bem? Bem-vindas em nome de Jesus Cristo. Temos mais visitas, irmãos, nos ajuda. Vamos nos pormos de pé. Vamos cumprimentar a todos os nossos amigos e irmãos em Cristo, visitantes, nesta oportunidade. Nós vamos dizer a todos como sois bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Jesus, estamos de pé. Esta igreja ama você. Sentar. Ainda em tempos, queremos apresentar a igreja a irmã Neide. Isso, coloca em pé, irmã Neide. Irmã Neide está vindo para ficar. Olha aí, olhe bem a igreja, as irmãs. Irmã Neide está chegando de mudança. E ela, conversamos com ela, está alegre, pronta para servir a Deus conosco. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Sinta-se bem em nosso meio. Diácono, aleluias, Felipes nesse momento, e o Ministério de Louvor está já se preparando também. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Até mesmo sentado, abra sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Neemias.
Capítulo de número 5. Nós vamos ler, irmão, capítulo de número 4, a partir do versículo 18. Neemias 4, 18. Nós vamos iniciar no 16 até o 18, que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que naquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e outra metade deles tinha as lanças, e os escudos, e os arcos, e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, os traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a sua mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava trombeta estava junto comigo. Irmãos, nessa noite nós vamos ministrar a oferta, onde a nossa oferta é direcionada à nossa reforma dos banheiros. E temos algumas coisas em comum com a situação de Neemias e a nossa situação hoje. Por exemplo, Neemias estava trabalhando para dar uma estrutura nova àquilo que já estava derrubado. Por incrível que pareça, irmãos, a gente tinha o banheiro funcionando, mas ele já estava derrubado. Não funcionava o chuveiro, descarga, um funcionava, outro não. Até que um dia, Deus levantou um Neemias, no nosso caso o pastor Lázaro. Ele falou, a gente precisa recuperar isso aqui, do jeito que está, não pode ficar. Mas sozinho, o nosso Neemias não consegue ir muito longe, ele precisa de mais gente. E assim como Neemias fez no texto, nós também vamos fazer, porque Neemias tem a ideia, tem o desejo, coloca a mão na massa, mas ele precisa de alguém que esteja por detrás dele ajudando nessa obra. E Neemias, nos versículos que nós lemos, separou alguns moços, alguns homens e algumas mulheres para ajudar nessa obra. E que de forma que nós podemos ajudar na nossa obra? É com as nossas ofertas. Irmão, é um benefício para nós mesmos. E essa obra precisa ser edificada para que nós possamos usufruir dela, mas para que o nome de Deus seja glorificado através dela. Neemias usou aqui do guerreiro ao que tocava trombeta. Para essa obra Deus quer usar o pregador, o músico, o diácono, o membro. Todos nós precisamos estar imbuídos na obra que Deus nos deu para que ela seja cumprida. No fim de tudo, parece que vai ser fácil. Pelo jeito não foi muito fácil com Neemias não, porque o pessoal que estava ajudando na obra de Neemias, uma mão estava na espátula e a outra estava segurando uma espada. Sabe o que eu entendo isso, meus irmãos? Mesmo que nós estamos trabalhando pela reforma do nosso banheiro, nós vamos continuar lutando as batalhas espirituais, porque as vitórias que Deus tem para nós são vitórias espirituais. E ainda que nós estamos trabalhando por uma obra, coisas grandes Deus está fazendo por nós. No versículo de número 17, Neemias deixa um detalhe muito curioso, e que esse detalhe seja muito importante na nossa vida. Aquele que trabalhava na obra, uma mão estava na obra e a outra estava segurando a arma. Uma mão nossa está para a obra do banheiro e a outra está empunhando a obra do Senhor, trabalhando nas Melíades do Redentor. Amém, meus irmãos? Vamos nos pôr de pé, vamos orar. Pegue aí a sua oferta, aquela que você tem de coração, o seu dízimo, você que vai dizimar nessa noite. Pegue ele, porque é uma grande obra que está sendo edificada através do seu dízimo, da sua oferta. Talvez você não é o moço que estava no muro, mas é o moço que está empunhando a arma para que o muro se complete. Amém? Pegue aí a sua oferta na mão, feche os seus olhos, recline sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, assim como Neemias, Senhor, nós estamos fazendo uma grande obra, ao ponto que nós não podemos parar. Não há tempo, Senhor, de olhar para trás, de replanejar.
Agora é hora de ir para frente, de concluir, de almejar coisas grandes, Senhor. Pai, cada irmão que tomou a sua oferta nas suas mãos agora, eu não sei, Senhor, o valor, a quantidade, mas eu sei que ela é de coração, é para a tua obra, para o teu reino, que essa oferta, esse dízimo, quando lançado nessa salva, seja uma grande chave que abra portas para a tua obra. Meu Pai, que o teu nome seja glorificado na reforma do nosso banheiro, que o teu nome seja glorificado na empresa onde esses irmãos trabalham, que o teu nome seja glorificado, Senhor, através da aposentadoria que esse irmão, que essa irmã recebe, que o teu nome seja glorificado em tudo quanto a tua igreja tem de propósito para ocupar com essa verba. Nesta hora, meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos pela tua fidelidade, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem cuidado de nós, livrado, Senhor, aberto portas como foi na vida do irmão Éder, livrado, Senhor, de enfermidades. Os irmãos que estão trabalhando na obra, não houve nenhum acidente, nenhum intempérie, é o teu anjo cuidando, colocando as suas mãos, e assim também, Rabachana Malacaia, na vida de cada um que aqui está nesta hora, aleluia, com a sua oferta em mãos, sabendo que é uma grande obra que nós vamos fazer com esta pequena oferta. É no nome de Jesus que nós oramos. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Aleluia. Se você pode permanecer em pé, vamos com o ministério de louvor exaltar a Jesus um pouco mais. Daqui um pouquinho estamos meditando na palavra de Deus. Queremos já nesse momento, semana passada, no culto de domingo, nós comentamos a respeito do evangelista, irmão Luciano está ministrando hoje, mas ele esqueceu que hoje é congresso de crianças, Ministério Infantil no Templo Sede, e a sua esposa é a coordenadora, e não é justo ele deixar a irmã sozinha ali, está dando apoio ali para a esposa, e uma nova oportunidade estará conosco, aleluia. Amém? A igreja compreende? Aleluia. Adorador por excelência é o que estaremos exaltando a Jesus. Você é um deles, somos nós um deles, amém? Então cantemos para Jesus, aleluia. Diga para Jesus o que queremos nós sermos, aleluia. Deus de poder e de graça, santo é o nome de Jesus, Santo Espírito de vida. Quero dar o melhor de mim, e quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, o adorador por excelência me tornar. Eu não consigo recordar o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Sem adoração em meu DNA. Adorador por excelência. Adorador por excelência. Adorador por Deus de poder, Santo é o o melhor de mim. Deus, receba nessa noite. Sacrifício de bem mais do que já sou, o adorador
Nós ouvimos aqui um testemunho lindo. Você também tem um testemunho lindo para contar. Aos cultos de quinta-feira nós temos mais tempos para testemunho. E quantos testemunhos nós temos visto da fidelidade de Deus. Aleluia. Deus é fiel. Como está o teu coraçãozinho aí? Como está a tua alma? Aleluias. Eu tenho uma palavra de Deus para ti nessa noite. Deus é fiel. A palavra de Deus diz que ainda que nós somos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel. Aleluia. Nós vamos cantar uma linda canção dizendo que Deus é fiel. Mas nós queremos que você cante de coração. O Ministério do Louvor quer que você realmente preste essa homenagem para Jesus de coração. Pare um pouquinho e olhe para dentro de você mesmo. E relembra de uma ação de fidelidade de Deus para com a sua vida. Aleluia. Se você lembrou, você perdeu uma grande oportunidade de dar glória a Deus para Jesus. Quem éramos nós? Aonde estávamos nós se não fosse a fidelidade de Deus? Aonde estaria eu agora se Deus não fosse fiel para comigo? Aleluias. Escute, nesse lindo som, nós também, Deus quer ouvir a tua linda voz. Aleluia!
Pode ser hoje. As suas promessas. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver em santidade e adoração. Pois é só Ele, somente Ele, meu coração. Diga para ele. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Permaneça um instante mais em pé. Aleluias. Paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem tomar o seu assento. Aleluia. Eu estou muito grato com o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Convido você a tomar a sua Bíblia em suas mãos. Vamos ler comigo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de dizer que nesta manhã nós tivemos uma reunião de obreiro abençoada, que foi tratado alguns temas relevantes para a obra de Deus ali na nossa igreja sede. Os irmãos que estavam ali são testemunhas, e o que me chamou a atenção, meus irmãos, foi que foi dada uma oportunidade para se testemunhar a respeito da campanha dos 30 dias de oração que nós passamos em todo o campo. Deus abençoe, irmão Fábio. E alguns irmãos, dirigentes de congregação, foram lá testemunhar de coisas grandes que aconteceram em todo o nosso campo. E aqui na Morangueira também não foi diferente, meus irmãos. Eu estava até conversando com o nosso pastor Lázaro ali, para que as quinta-feiras, quinta-feira próxima, nós estaremos abrindo a oportunidade para os irmãos testemunhar do que Deus fez, meus irmãos, durante essa campanha. Eu creio que Deus já começou a fazer. Nós já ouvimos alguns testemunhos durante esses dias aí, né, nas quinta-feiras, mas nós cremos que Deus ainda continuou operando. E foi coisa grandiosa o que foi tratado ali na reunião. Foi tudo para a edificação do corpo de Cristo na terra. Então os irmãos continuem orando para todos os dirigentes de congregações, né, ao nosso pastor Robson, pastor presidente, que ele continue sendo um instrumento de Deus, né, que ele continue sendo usado por Deus, né, e que Deus continue o abençoando. Ao nosso pastor Lázaro, né, a toda a diretoria da igreja, né, enfim, os irmãos estejam orando pela nossa igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14 diz-nos assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 26 diz assim: O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vamos ler ainda 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 6 a seguir. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 a seguir. Diz-nos assim: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória,
a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém, meus irmãos? Você glorifica ao Senhor por mais essa oportunidade que você tem de estar aqui, meus irmãos? Eu li um texto de Paulo, que no final do texto, Paulo, ele diz assim: Cristo em vós, esperança da glória. E é este o tema desta mensagem que eu quero colocar nessa noite. Cristo em vós, esperança da glória. E meus irmãos, eu acho muito lindo a Bíblia, e principalmente os escritos do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele tem de Deus uma revelação. E nós vemos que Paulo, ele vai falar nesses dois textos que nós lemos aqui a respeito desta revelação. Que esta revelação do apóstolo Paulo estava baseado em um mistério, que este mistério era desconhecido por todos. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que nesse texto que nós lemos aqui, principalmente o versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 8, Paulo ele vai falar assim: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos falando aqui de um mistério desconhecido, e às vezes algo que é um mistério, fica interessante das pessoas tentarem perscrutar, tentarem descobrir, e a Bíblia diz que Deus, ele fez com que os sábios estivessem com os seus olhos e ouvidos tapados para não aprender isso aqui. Pastor Adão, né, e desde já parabenizando, né, em público, pastor Adão, porque foi ordenado, né, ou reconhecido o seu ministério pastoral nesta semana. Deus te abençoe, pastor. E ele fez uma leitura aqui no início do culto em Mateus capítulo 11, onde a Bíblia vai falar assim que Deus, ele esconde as coisas aos sábios entendidos, mas revela aos pequeninos. E eu acho interessante, meus irmãos, que foi isso que aconteceu com Paulo, porque até então os príncipes dos homens, ou os sábios deste mundo, estavam tentando descobrir este mistério, mas não conseguiram descobrir este mistério. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele tem uma revelação de Deus, e eu gostaria que você estivesse com a Bíblia aberta por alguns instantes, que nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Esse mistério foi revelado a Paulo, e olha só o testemunho que Paulo dá lá no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 1 a seguir, olha só o que Paulo vai falar. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo então começa aqui a descortinar esse mistério que estava oculto. Qual era o mistério? Era a salvação, que poderia também ser estendida a nós. Porque até então, meus irmãos, a salvação era só dos judeus, e o próprio João, escrevendo isso no seu evangelho, diz: a salvação vem dos judeus, a salvação pertencia ao povo judeu. E Paulo agora tendo uma revelação de Deus, e por isso ele vai dedicar depois o seu ministério especialmente aos gentios, mas ele tem uma revelação, e a Bíblia nos diz que Paulo, ele diz que os gentios, a partir do momento da rejeição de Cristo pelos judeus, os gentios começam a ser introduzidos na família de Deus.
Meus irmãos, isso é preciso nós entendermos para que eu possa chegar aonde eu quero chegar. Eu quero pregar hoje sobre Cristo em vós, esperança da glória, mas precisa-se de uma introdução. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Paulo, ele vai chegar e vai dizer para os irmãos lá de Gálatas, dizendo assim: olha, quando eu fui ter convosco, eu não vos apresentei um evangelho vindo de homens, mas eu recebi por revelação de Deus. E eu não fui aprender de homem algum, a não ser pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque Paulo estava recebendo a revelação da salvação que para nós estava sendo aguardada. E eu quero começar esta mensagem aqui, meus irmãos, dizendo que quando Jesus ele nos fez, ou quando ele fez com que tivéssemos acesso, como no versículo que nós lemos, em Colossenses capítulo 1, que ele diz assim, Paulo dizendo, Deus ele nos tirou do império, das potestades e das trevas, né? E nos trouxe para a gloriosa luz, ou nos trouxe para a revelação do Evangelho. Quando Paulo fala isso daqui, meus irmãos, nós aprendemos que pelo menos 5 revelações vão acompanhar, e é coisa simples, né? Isso aqui todo mundo sabe. Paulo ele diz aos Filipenses capítulo 3, né? Eu não me canso de dizer as mesmas coisas, né? E é para proveito vosso. Então, meus irmãos, isso que eu quero pregar nessa noite é simples, né? Que esta salvação, ou esta revelação que Paulo tem do mistério de Deus, ela é acompanhada com 5 revelações. E a primeira revelação que nós temos da palavra de Deus que acompanha este mistério, qual é, irmão Jonathan? É que primeiro, Jesus Cristo, ele salva. Essa é a principal verdade que nós precisamos entender, meus irmãos. Que Jesus, ele salva. Não, eu acho que você não entendeu, meus irmãos. Jesus, ele salva. Ele salva eu, ele salva você. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus ele salva o pior dos pecadores e coloca para se assentar junto com os príncipes, porque esse é o propósito de Jesus. O interesse de Jesus, meus irmãos, não é fazer com que nós estejamos aqui com a cabeça cheia, né? E o coração vazio, não. Ele nos salvou, meus irmãos, para que nós fôssemos apaixonados pelas verdades do Evangelho. E a verdade básica do Evangelho é essa: Jesus Cristo, ele salva. Então saiba de uma coisa, ainda existe esperança. Existe esperança, e hoje nós fomos fazer uma visita, né? Para uma família que um dos componentes dessa família está passando por um momento de dificuldade. E quando nós chegamos ali naquela casa, Deus tocou no meu coração para ler Isaías 61, e a Bíblia diz assim: o Senhor me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor. O Senhor, ele me ungiu para pregar as boas novas. E Deus começou a ministrar no meu coração, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele ainda salva. Nós estamos vivendo momentos, meus irmãos, difíceis, que nós esquecemos dessa verdade. Quando nós viemos para o culto, nós gostamos que o pregador ele massageie o nosso ego, né? Gostamos de ouvir coisas lindas, gostamos de ver o Pentecostes acontecendo, mas, meus irmãos, nada disso aconteceria se essa primeira verdade não fosse impregnada nos nossos meios. O quê? Que Jesus, ele salva. Antes de ter Pentecostes, antes de ter milagres, antes de ter qualquer coisa, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele salva. Ele salva. Jesus Cristo, ele salva. A Bíblia nos diz, meus irmãos, eu quero que você abra comigo, olha só, 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 10, olha só o que a Bíblia vai falar. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 10 a seguir diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir.
aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho para as coisas que até os anjos desejam bem atentar. Meus irmãos, esse ministério da salvação é tão glorioso, que a Bíblia diz que até os anjos queriam anunciar este Evangelho, até os anjos queriam pregar este Evangelho, mas é dado a mim, é dado a você esta oportunidade. Por isso, meu irmão, não perca a oportunidade, pregue o Evangelho, mas não um Evangelho falsificado, não um Evangelho frouxo, que eleva o homem em condição de Deus e rebaixa Jesus à condição de nada, mas devemos pregar um Evangelho verdadeiro, dizendo que Jesus salva, que Jesus salva, que Jesus salva. Ah, mas, irmão Jonathan, Jesus não faz, além disso faz, mas o principal é nós entendermos que Jesus salva. E eu sou feliz, meus irmãos, porque como salmista, a Bíblia diz que o salmista, exaltando a Deus, eu posso tomar as minhas palavras, o Senhor, Ele me salvou, tirou os meus pés de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Por isso eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor me livrou deste mundo mal. Você está feliz com a sua salvação, meu irmão? Você já agradeceu ao Senhor hoje pela sua salvação? Aleluia. O Senhor Jesus, Ele salva. Não importa em que condição esteja o homem. Ah, irmão, vou falar uma coisa para você. Aquele lá não tem mais jeito. Aquele lá é só pela mão, como diz por aí, né? Só pela mão do anjo. É só Deus, só aquele lá. Meus irmãos, se for só Deus, tá fácil. Difícil se dependesse do homem. Mas como nós somos salvos por Deus, meus irmãos, eu creio que o Senhor há de fazer coisas grandes na sua casa, na sua família. Aquele que ainda não foi alcançado pelo Evangelho, será alcançado. Seu marido, que às vezes você diz, eu estou esperando um grande milagre, seja um porta-voz de Deus na sua casa, uma porta-voz, os filhos, pregando o Evangelho para o pai, e você vai ver que coisas grandes Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida. Eu me lembro que quando eu comecei a ir na igreja, eu via os irmãos todos usando paletó e novo na fé, eu tinha uma vontade imensa de usar paletó. E eu comecei a orar a Deus, falei, Jesus, eu queria tanto um paletó, Jesus. Eu vejo os irmãos lá, parece que é tão bonito os irmãos usando paletó, né? E ainda eu me lembro que eu falava assim para Deus, não importa se tiver calor, eu vou na igreja de paletó. Eu vou na igreja de paletó, mas arruma um paletó para mim, Jesus. E meus pais estavam afastados. Na época, meu pai era ministro da igreja católica. E eu me lembro que um dia eu ganhei um paletózinho, meus irmãos. Paletózinho não, porque cabia 2 de mim, né? E eu colocava o paletó, a manga ia lá no joelho, né? A ponta do paletó ia lá no joelho, assim. E eu todo feliz, né? Preparei ali, coloquei o paletó e falei, eu vou para o culto. E passando na porta do quarto do meu pai deitado na cama, a hora que eu passei, ele, vem cá, onde você vai? Falei, eu vou para a igreja. Ele falou, desse jeito aí, desse jeito você não sai de casa não. Desse jeito você não sai de casa não. Fiquei tão triste, meus irmãos. Eu peguei meu paletó, tirei o paletó, não briguei com ele não, né? Porque se fosse hoje, pai, fica quieto, eu vou sim, vou desse jeito, né? Mas eu não falei nada não, tirei o paletó, coloquei em cima da cama, falei, Deus sabe de todas as coisas. E oramos a Deus, meus irmãos. E meu pai, ele tinha um costume de ouvir rádio que tocava coisas de esporte. A minha esposa está ali, testemunha, e ele disse que ele nunca tirou a estação, ele nunca trocou de estação do rádio. Mas naquele dia, quando ele foi escutar o esporte, alguma coisa aconteceu que estava numa rádio evangélica. E o pastor que estava pregando dizendo assim, se o seu filho quer ir para a igreja, deixa ele ir. Se o seu filho está fazendo isso, deixa ele fazer. Se ele quer usar paletó, deixa ele usar paletó. E ai de você se você tentar impedir. Daquele dia em diante, meus irmãos, ele não falou mais nada. E eu tive o prazer, meus irmãos, de quando meu pai estava falecendo no leito de enfermidade, eu tive o prazer de ver meu pai levantando as mãos e dizendo, eu quero reconciliar com o Senhor. Oh, meu irmão, é isso que nos move. É só Deus para fazer essas coisas, você acredita nisso? Levante as suas mãos aos céus, adore o Senhor. Diga a Deus, obrigado pela minha salvação. Eu não merecia, Senhor, o Senhor não precisava de mim, mas o Senhor, Ele te resgatou, o Senhor, Ele te salvou, meus irmãos, e você é precioso pelo Senhor. Nós não temos costume de fazer isso, mas
Toque no ombro do seu irmão e diga assim: você é precioso para o Senhor. O Senhor Jesus, Ele te ama, meu irmão. Jesus, Ele te ama. Você, se fosse depender dos homens, meus irmãos, você nem aqui você estava. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Alguém pode até morrer pelo bonzinho, mas Deus prova o seu amor para conosco, que sendo nós pecadores, Jesus, Ele entrou na nossa vida e resolveu nos salvar. Aleluia. Então a primeira revelação que este mistério traz, meus irmãos, é que Jesus, Ele salva. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem na sua promessa. Aleluia, aleluia. Segunda revelação que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que Jesus, além de salvar, Ele vai um pouco mais além. Se Jesus só salvasse, meus irmãos, estava bom demais. Esses dias nós estávamos conversando aqui no curso de teologia, do IBADEP, e eu estava falando para os irmãos, que tem pessoas que às vezes ficam tão preocupadas. Mas que hino será que Paulo cantou aquele dia lá do terremoto, mas como será que foi isso? Como será que foi aquilo? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para ele, meu irmão, o importante é nós entrar no céu, meus irmãos. Depois o que acontece lá depois, meu irmão, é com Deus. Agora ficar se preocupando que hino que foi cantado, irmãos, agradeça a Deus que nós vamos entrar no céu. É o mais importante, é agradecer a Deus que nós vamos entrar no céu. E a Bíblia nos diz que além de salvar, Jesus, Ele vai mais além. Jesus, Ele nos cura, de toda e qualquer enfermidade. Eu anotei aqui que Jesus, Ele nos cura de doenças físicas de todos os tipos. Então, se você tem um parente, alguém da sua família que você está vendo que está enfermo e acha que não tem mais jeito para ele, eu trago uma boa nova: Jesus, Ele cura. Se você está escutando e ouviu alguém dizer que não tem mais jeito para essa enfermidade, eu quero te dizer: Jesus, Ele cura. Não importa onde esteja alojado esse mal, eu quero te dizer que se nós orarmos nessa noite e repreender esse mal vai sair em nome de Jesus, porque Jesus cura. Jesus, Ele cura todos os tipos de doenças físicas, e não somente físicas, meus irmãos. Jesus, Ele cura de doenças espirituais também, porque a ciência vai explicar que as doenças espirituais, elas advêm pela falta de alegria. Quando a pessoa está se sentindo triste, para baixo, ela pode ser acarretada por enfermidades. Mas a Bíblia diz no Salmo 16, o verso 11, que na presença de Deus há abundância de alegrias. É na presença de Deus, meus irmãos, que existe alegria. Então, para aqueles que estão na presença de Deus, como nós estávamos dizendo, ou como foi dito ontem aqui no culto, até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Você quer receber de Deus, ou melhor, você é um transportador, ou você é um transferidor da bênção de Deus. Você é um portador deste milagre de Deus, meus irmãos. Saiba disso, que aonde você coloca as mãos, a pessoa é abençoada. Então, em vez de você chegar e começar a blasfemar ou a reclamar de Deus, chega no enfermo a partir de hoje, coloca as mãos sobre ele e começa a orar dizendo: eu ordeno, ou melhor, ordena não, meus irmãos, mas eu profetizo a cura em nome de Jesus. Eu me lembro que quando meu pai estava enfermo, todos os dias que eu chegava do culto, meus irmãos, todos os dias, eu sentava ao lado da cama do meu pai, colocava a mão no meu pai e conversando com ele, eu dizia assim: meu Deus, cura meu pai, Jesus. Cura meu pai. Se ele não tem fé para isso, Jesus, pode usar da minha fé, Jesus. Inexperiente, dizendo: pode usar da minha fé, eu tenho fé que ele vai ser curado, Jesus. Mas aí eu tive que entender que as coisas acontecem no tempo de Deus, e como Deus queira. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Mas uma coisa é verdade, que o Senhor Jesus, Ele cura a quem Ele quiser. Nós já ouvimos testemunhos, e hoje nós ouvimos um testemunho ali na sede, de um pastor de uma congregação, de um homem que teve o seu osso literalmente esticado depois da oração. O homem sentia muitas dores, mas depois da oração que a igreja fez, o homem foi curado em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É o poder que existe na mão do homem? Não, meus irmãos, mas é o poder de Deus que é capaz de curar o homem. Levante as suas mãos para o céu nessa hora.
Levante as mãos para os céus e diga: Deus, eu quero desse poder para curar, Senhor. Onde eu colocar as mãos, Senhor Jesus, as pessoas serão curadas. Leva, meus irmãos, esta bênção e ordene, sim, meus irmãos. Às vezes a gente tem medo de fazer isso, mas chegue na pessoa que está lá no seu lar, na sua família enferma, coloque a mão sobre ele e ore e diga: em nome de Jesus eu te abençoo, e receba a cura em nome de Jesus. Se você tiver fé, meus irmãos, nessa noite o Senhor pode te curar. Pode ser de qualquer mal. Como eu disse aqui, mas o médico já falou que agora é só por Deus. Então, meu irmão, se é só por Deus, você está no lugar certo. Se é só por Deus, o ruim era se ele chegasse e falasse: olha, agora depende de mim, é só eu que posso te curar. Mas se ele falou: olha, agora é só por Deus, você veio no lugar certo, você vai vir aqui, nós vamos orar e você será curado em nome de Jesus. Deus, ele também cura doenças emocionais através do conhecimento do amor de Deus, porque a partir do momento em que nós sabemos que as pessoas ainda que desprezam, mas Deus, ele nunca nos despreza. A Bíblia diz no livro de Isaías, sendo tomado por Deus, ele disse assim: vê, na palma das minhas mãos está escrito o teu nome. O Senhor, meus irmãos, tem o seu nome gravado nas palmas da mão dele. O Senhor, ele não te esquece. Jacó fugindo da luta, Jacó vai dormir. E eu gosto muito dessa passagem no livro de Gênesis, capítulo de número 28, versículo 15. Deus, ele vai falar para Jacó: Jacó, eis que estou contigo e te guardo. Não te deixarei, nem te desampararei. Te levarei, tornarei a trazer você, até que eu tenha cumprido todas as promessas que eu fiz na sua vida. O Senhor, ele te ama, meu irmão. Jesus está contigo, né? Às vezes você pensa que você está abandonado, mas lembre-se que Deus está contigo. Como o nosso irmão falou, às vezes nas estradas sozinho, pensando que estava sozinho, mas Deus estava com ele. É por isso que até hoje ele foi livrado do mal, porque o Senhor estava com ele, e o Senhor, ele está com você. Irmão Jonathan, eu não vejo mais Deus operando. Eu não vejo Deus fazendo mais as coisas que Ele era acostumado a fazer através da minha vida. Mas nós aprendemos também que Deus está conosco, enquanto nós estamos com Ele. Se nós buscarmos a Deus, nós vamos achar, mas se nós abandonarmos a Deus, Deus vai nos abandonar. Será que não somos nós que nos afastamos de Deus? Será que não somos nós que temos deixado de fazer as coisas que fazíamos de princípio? Será que não estamos dando tempo para tantas outras coisas e nos esquecendo de Deus? Porque Deus está junto com você. Deus, ele não te abandona. O momento que você disse que foi por um triz, era para mim ter morrido, foi um livramento. Isso é uma prova de que Deus está com você. Quando você pensava que não tinha mais jeito e de repente abre uma porta nos céus, era Deus que estava junto com você. Você sozinho não tem força para nada. Como diz Josafá: Senhor, nós não temos força nenhuma em nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. O Senhor Jesus, Ele te ama e está contigo nessa noite. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos. Sinta a presença de Jesus aí do seu lado. Ele está contigo te dizendo: filho, filha, não desanime, eu estou contigo. Eu não te desamparo. Eu não te deixo, eu não te deixarei, eu estou contigo a todos os momentos. Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo, e esse é por isso que você está vencendo. É por isso que você está de pé ainda, meu irmão, porque Deus está contigo. É por isso que as coisas têm dado certo para você, meu irmão, é porque Deus está te sustentando. Sabe por que você está na prova, meu irmão? É porque Deus está contigo também, mas Ele quer ver até onde você é capaz de suportar. E lembre-se que a Bíblia diz que não foi nos dada nenhuma provação que nós não podemos suportar. Aleluia, Deus está conosco. Primeira verdade: Jesus salva, Jesus cura. Jesus, além de fazer essas coisas, já estava bom demais, mas Jesus, Ele resolveu dar mais um presente. Qual é o presente? Jesus, Ele liberta. Jesus, Ele libertou o endemoniado gadareno, que a Bíblia diz que nem com cadeias podia prender ele. Marcos capítulo 5, versículo
de número 3. Nem com cadeias podia prender ele. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus, quando chegou naquele lugar que ele foi para cima de Jesus, ele levantou as mãos e repreendeu aquele mal. E o homem ficou sentado em perfeito juízo. E depois ele quis ser um pregador do Evangelho. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque Jesus, ele liberta. Por isso que, é isso que me enche o coração, meus irmãos, é saber que existe esperança para aquele que está lançado no mundo das drogas. É saber que aquele que está perdido na prostituição ou em tantas outras coisas, ele não está de fato perdido, porque Jesus pode encontrar ele nessa noite. Quem sabe, mãe, pai, você orou para o teu filho e tem falado para o teu filho, ou melhor, para Deus, que não aguenta mais ver a opressão que o teu filho tem passado. Mas lembre-se que nessa noite Jesus pode libertar ele desse mal. E quando você menos esperar, você vai sentir um toque no seu ombro, e essa pessoa vai estar do seu lado, adorando a Deus juntamente com você, e dizendo: bendito seja o nome do Senhor também. Jesus, ele liberta, meus irmãos. Jesus, ele liberta. Nós temos vários testemunhos de pessoas que estavam presos nas drogas, na prostituição, na bebida, mas foram libertos pelo Senhor, porque o Senhor Jesus, ele liberta. Não importa a situação que esteja, quando Deus, ele resolve entrar na história do homem, Jesus, ele liberta. Hoje o pastor Nilson estava trazendo uma mensagem ali na reunião, e ele falou algo que me trouxe atenção, que me chamou a atenção, que ele falou que Deus, ele tem uma agenda. E às vezes, meus irmãos, nós criticamos algumas coisas, né, e não relevamos isso, mas e ele falando que Deus, ele tem uma agenda. Sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha com o tempo. Jesus, ele quando estava orando, ele disse assim: Pai, é chegada a minha hora, mostrando assim que tinha uma agenda. Quando ele morreu, ele disse lá na frente: Pai, está consumado. Ou seja, a agenda que foi dada a Jesus, né, vamos se dizer assim, ela foi cumprida. E sabe, eu estava meditando enquanto ele estava falando isso, e o Senhor ministrou algo muito lindo em meu coração, que quem sabe, meus irmãos, nessa noite, não está escrito na agenda de Deus de libertar alguém da sua família. Quem sabe na agenda de Deus não está escrito hoje, nesta noite, Deus está entrando com providência dentro da sua casa. Quem sabe na agenda de Deus, meus irmãos, Deus já deixou um espaço reservado para trazer salvação na sua casa, para trazer libertação, para salvar alguém de lá. Mas creia, meus irmãos, nós precisamos crer nisso, porque se não cremos, não acontece. Creia, meus irmãos, que Deus, ele pode fazer além daquilo que você está pensando. Você estava pedindo para Deus: Deus, eu só queria que ele viesse assistir um culto. Mas o plano de Deus era para que essa pessoa viesse a congregar juntamente com você. Você queria: Deus, eu só queria que ele ouvisse uma palavra. Mas Deus quer fazer dele um pregador do Evangelho. Então, meus irmãos, Deus, ele não trabalha como nós queremos, mas Deus tem o tempo e o jeito dele trabalhar. Creia que nesta noite pode ser o tempo de Deus para a sua vida. Aleluia. Jesus salva, cura, liberta. Jesus, ele também, ele batiza com o Espírito Santo. Olha como é completa as coisas, meus irmãos. Como eu disse, Jesus, ele poderia curar e estava bom demais, ou melhor, salvar e estava bom demais. Mas além de salvar, Jesus, ele resolve curar. E um pouco mais além, ele, além de salvar e curar, ele liberta, né? E um pouco mais além, ele batiza com o Espírito Santo. E sabe o que é glorioso isso, meus irmãos? Que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Nós cantamos hoje aqui: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. É claro que eu não canto tão bem como o pastor Lázaro, mas essa é uma verdade, irmãos. Jesus, meus irmãos, ele batiza com o Espírito Santo. Quem sabe você que está buscando nessa noite, pode ser a noite de você ser batizado com o Espírito Santo.
Abre o seu coração, creia, meus irmãos, que essa promessa não foi vencida não, meus irmãos. Essa promessa não caiu em descrédito não, ainda que alguns tenham essa promessa em descrédito. Mas nessa noite o Senhor Jesus, Ele pode batizar você com o Espírito Santo. Feche os teus olhos em nome de Jesus, você que não é batizado, e diga a Deus: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado. O problema, meus irmãos, é que não existe mais o desejo, não existe mais a vontade. Eu me lembro que quando eu me converti, nós íamos para o culto e todos os cultos nós orávamos dizendo: Jesus, batiza com o Espírito Santo. Jesus, batiza com o Espírito Santo, não dá mais para viver sem. Batiza com o Espírito Santo. E sabe aquelas coisas, quando criança, eu tenho experiência disso com os meus sobrinhos, que às vezes quer alguma coisa e fica: ô tio, faz isso, tio, faz isso. E às vezes você acaba fazendo por causa da importunação, fica ali. E Deus, Ele é assim, meus irmãos, insiste com Deus: Senhor, batiza com o Espírito Santo. Ó Senhor, o clima hoje está propício, Ó Senhor, pode ser hoje, Jesus. Pode ser hoje, estou preparado, Jesus. E fica aí esperando que quem sabe nessa noite o Senhor, Ele resolve abrir os céus e derramar sobre você esta promessa, e você ser batizado com o Espírito Santo. Mas você tem que querer, você tem que crer, você tem que desejar do fundo da sua alma. Além de ser uma promessa, meus irmãos, essa promessa é para nós. Não é para o povo do passado, não, é para nós. Essas promessas se cumpriram no passado, mas também se cumpre nos nossos dias. E por último, nós temos que querer ser batizado com o Espírito Santo. No final nós vamos orar por você, que quem sabe quer ser batizado com o Espírito Santo, e você será cheio do Espírito Santo nessa noite, para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Por último, meus irmãos, Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. E por último, Ele leva para o céu. É completo, meus irmãos, as coisas com Deus. Nós às vezes até fazemos as coisas pela metade, mas Jesus, Ele faz as coisas completas. O desejo de Deus é de nos levar para o céu. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o desejo de Deus, meus irmãos, é de nos levar para morar, para morar no céu. E como as nossas irmãs cantou, ainda que alguém nos ofereça um prato de lentilhas, ainda que alguém nos ofereça os manjares deste mundo, rejeite, meus irmãos, porque o que Deus tem para você é maior, o que Deus tem para você é melhor. As coisas desse mundo não se comparam com a glória que nós vamos receber ali. As coisas de Deus são maiores. E nós vemos, meus irmãos, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, João escrevendo, dizendo assim: e Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte, não haverá nada disso, meus irmãos, porque nós estaremos sempre com o nosso Senhor. Você tem o desejo de ir para o céu, meu irmão? Você tem o desejo de ir para o céu, meu irmão? Porque se você não tiver desejo de ir para o céu, meu irmão, pode parar. Não adianta, meus irmãos, pagar um preço alto. Não tem necessidade disso. Se não quiser ir para o céu, meus irmãos, pode parar, meus irmãos. Como dizia um pastor que eu conheci: se não quiser ir para o céu, volta para os bailão, Mas se você quiser ir para o céu, meus irmãos, vem comigo adorar o Senhor. Se você quer ir para o céu, entrega o seu coração verdadeiramente a Deus. Entrega a sua vida para Deus, para Jesus, que Ele é o único que pode te levar para lá. Os discípulos falavam assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Aí João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É só através de Jesus, meus irmãos, que nós podemos chegar lá. O mundo por aí tem pregado que existem alguns outros caminhos, mas não. O único caminho que nos leva para o céu é o Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, para aquele que ficar, será uma vida tribulosa. Vai passar por dificuldades, Vão morrer nas mãos dos inquiridores.
mas para nós, meus irmãos, nós estaremos ceando ao lado do Senhor, nós estaremos lá no céu com o nosso Senhor. Então você tem a escolha hoje, como a nossa irmã pregou aqui ontem, você tem a escolha, ou você fica em Sodoma, ou você foge para as Campinas, ou você verá a sua cidade sendo queimada, ou você será salvo pelo anjo do Senhor. Esta escolha, meus irmãos, da salvação, Deus ele não pode escolher para nós, sabia? Deus ele não pode tomar esta decisão para nós. Esta decisão é minha, esta decisão é sua. Tem algumas decisões na nossa vida que passam algum tempo e elas também acabam, elas também passam. Mas existem algumas decisões que são para a vida eterna. Escolhe, pois, hoje, qual será o seu destino, ou qual será o seu fim, qual será o fim dos teus dias. É estar com o Senhor lá no céu, gozando das grandezas de Deus, ou é também estar numa eternidade, onde a Bíblia diz assim que o fogo não apaga, o bicho nunca morre, né? Então, meus irmãos, qual é o seu desejo? Estar com o Senhor? Eu peço que a igreja se coloque de pé nesse momento, feche os teus olhos. Feche os teus olhos, irmãos. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar se há alguém em nosso meio que diante dessa exposição pensou um pouquinho de se é verdade, eu acho que eu vou entregar a minha vida para Jesus. Quem sabe nesta noite, meus irmãos, Deus ele ministrou profundamente no seu coração e você está aí guerreando com a sua mente, eu vou ou não vou? Mas eu quero te dizer, meus irmãos, Jesus, ele te chama nessa noite. Jesus, ele quer fazer um pacto com você nesta noite. Irmão Jonathan, Deus ele faz pacto, também faz. Lá no livro de Gênesis fala que Deus fez um pacto com Abraão. Deus ele quer fazer um pacto com você nesta noite. Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida. Entregar a sua vida para Jesus. Para você entregar a sua vida para Jesus, não precisa pagar nada, não precisa fazer nada disso. É tão simples. Basta você levantar as suas mãos e dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero reconciliar com o Senhor. Quem sabe está afastado do caminho do Senhor já há algum tempo. Não tinha forças para vir, mas de repente o Espírito Santo te deu forças nessa noite. E você está aqui. E você escutou o Evangelho. E você precisa reconhecer que sem Jesus você não consegue nada. Você não vai a lugar nenhum. Você pode até tentar. Eu posso estar falando com alguém que está nos assistindo pela internet. Deus, ele tem um plano na sua vida. Tome uma decisão por Cristo nessa noite. Eu quero convidar você, a igreja de olhos fechados. Eu quero convidar você que quem sabe queira aceitar ao Senhor para vir até aqui à frente. Em nome de Jesus, venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você. Quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor, venha também. Quem sabe está na igreja há tanto tempo, mas não tomou uma decisão, venha aqui para frente que nós queremos orar por você. Saiba que este culto foi marcado especialmente para você. Esse culto foi marcado para que o Senhor fosse revelado a você e você recebesse de Deus a salvação. Eu quero orar por você. Eu vou ficar insistindo, mas eu quero também orar por aqueles que estão enfermos, que precisam de um milagre de Deus. Eu quero orar por você também. Venha até aqui à frente em nome de Jesus. Quem sabe você tem alguém na sua família que precisa de uma libertação, de salvação. Venha até aqui à frente também, eu quero orar por você. Você será um portador da bênção de Deus nessa noite. Eu vou orar pela sua vida. E você vai chegar na sua casa, vai impor as mãos naquele que está enfermo, vai impor a mão naquele que precisa de um milagre de Deus. E o Senhor, Ele vai fazer um milagre através da sua vida. Venha aqui para frente, eu continuo insistindo. Você que quer aceitar ao Senhor como seu Salvador, venha até aqui à frente. Venha até aqui à frente também. A igreja de olhos fechados. Aleluia. Tem um hino que diz assim, eu louvei isso quinta-feira, mas nós vamos cantar de novo. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar.
mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Canta, igreja. Feche os teus olhos, irmãos, esteja com os olhos fechados. Deus está operando milagres em nosso meio, meu irmão. Deus está operando milagre em nosso meio. Aleluia. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Continue cantando, igreja, continue cantando. Se orares, porém, sem que o Deus. Aleluia, venha para frente, irmãos, eu vou orar por você. Quero abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Aleluia. Aleluia. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Deus vai operar um milagre na sua casa, meu irmão. Creia nisso. Traga aqui para frente o seu problema. Traga para o altar de Deus. Aleluia. Abasúbia cantoro balabacai. Dexou belanduru balabacante ui belai. Meu Deus, que o Senhor tem poder quando tudo deixar. Aleluia, nós vamos orar, irmãos. Mas Deus está me falando aqui que existe uma família ainda que precisa de uma restauração no seu lar. O Senhor está me falando, meus irmãos, que existe um casal que está passando por um momento de dificuldade no seu matrimônio. Mas o meu Deus é o Deus que restaura casamento. Deus, Ele quer restaurar o seu casamento, meu irmão. Não importa se alguém disse, e você já falou, ou se a sua esposa já disse que não tem mais jeito, que o que resta agora é a separação. Mas Deus, Ele, nesta noite, manda eu te dizer que Ele está repreendendo esse espírito. Deus, Ele está visitando o seu lar, meus irmãos, tirando todo o mal. E eu sinto a presença de Deus aqui de uma maneira, e Deus está me impulsionando a te dizer, meus irmãos, que você dentro de poucos dias vai ver um milagre de Deus dentro do seu lar. É nessa noite, meus irmãos, que o Senhor, Ele marcou na agenda para restaurar a sua vida. Fecha os teus olhos, eu vou orar, já eu estou orando. Falta um pouquinho para nós acabar o culto ainda, mas eu quero que você esteja com os teus olhos fechados. Deus está operando um milagre, meus irmãos. Eu peço que os obreiros desçam e imponham as mãos nos irmãos que estão aqui na frente. Em nome de Jesus, os obreiros impõem as mãos. Aleluia. E nós vamos orar pelos irmãos que aqui estão. Aleluia. Ore comigo também, irmãos. Os irmãos, ore comigo em nome de Jesus. Tui belabacan torobalabaná. Tabasúbia calabanabando e belai. Tui belabandoro bracantoro belai. Sube alabacantoro balabanabando e belaba. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, Senhor. E nós estamos orando nesta noite porque sabemos que é do Senhor que vem a nossa vitória, Senhor. Nós sabemos que é do Senhor, ó Pai, que nós recebemos o que precisamos. Senhor, e nós oramos agora por cada um dos irmãos, Senhor. Eu oro pela vida do nosso irmão Juliano, Senhor, porque o Senhor conhece este coração.
E em nome de Jesus eu repreendo todo mal, Senhor, angústia, a frustração, Senhor, em nome de Jesus. E nós profetizamos a vitória, Senhor, para o teu servo nesta noite. Em nome de Jesus, receba a tua vitória. Senhor, os irmãos que estão orando, que precisam de um milagre, Senhor, estão enfermos. Nós profetizamos a vitória, a cura, a unção do Senhor, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor, nesta vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Deus para todos sempre. Assente. Vamos exaltar o nome de Jesus, né? Você crê no poder de Deus? Aleluia. Você crê na ação do Espírito Santo? Aleluias. Que foi pregado aqui, né? Aleluias. É o evangelho quadrangular. Jesus Cristo salva, cura, batiza e breve voltará. Amém? Esse é o evangelho que deve ser pregado cada momento mais. Aleluia. Nossos irmãos vão tocar mais um pouquinho, você vai cantar mais um pouquinho. Quem está com vontade de cantar mais um pouquinho? Olha aí. Solta aí para nós, irmão. Indo no 7. Se você, esse cântico, ele exalta a Deus e ao mesmo tempo é uma confirmação. Se você crê no poder de Deus, cante, né, irmão Gerson? Aleluia. Esse hino é muito rico. Ele exalta Jesus. É uma sequência dessa mensagem. Olha, tem direito à tradução, coisa linda. Cristo cura sim no mundo, Deus não vela só. Não há mal que Deus não cure, pois de Deus tem dó. Oh, cante. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor em nós é imenso, Ele cura sim, derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Isto cura sim. Leva o teu milagre para casa. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, sobre as males desreguma conquistou Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, aleluia. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória
glória, cante e hosanas, dai ao Redentor, Cristo cura, sim, Cristo cura, sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura, sim. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Pregue, amados, pregue essa mensagem e vivamos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você quer agradecer a Deus pela vida do presbítero Jonatas, sua esposa? Amém? Aleluias. Vamos render graça ao Senhor e terminando esse culto, mas antes, lembrando os irmãos de alguns avisos, né? Nós dê uma observada. Amanhã nós temos aula do IBADEP, né? Também na terça-feira, às 9 da manhã, inicia-se o bazar beneficente. Esse bazar é com o propósito, objetivo de ganhar fundos para a nossa construção, nossos banheiros, né? Também às 8 às 9 da manhã, oração aqui no templo. Se você nunca veio, venha, faça uma nova experiência. Terça-feira, nós não teremos aqui na congregação o culto do ensino, né? E também na quarta não terá o trabalho das irmãs à noite. Qual o objetivo? A partir de terça-feira estaremos no templo sede, com a abertura do 4º simpósio da diaconia. Aqueles que não fizeram inscrição, aqueles que propõem no seu coração de não fazer esse simpósio, já está perdendo, porque Deus estará fazendo grandes coisas ainda mais através desse simpósio. Nós teremos uma grande oportunidade, né, de aprender um pouco mais. Pastor Álvaro Chances estará vindo de Belo Horizonte com a equipe para ministrar. Ali a igreja de Belo Horizonte tem uns trabalhos muito ricos de diaconia, servindo a cidade com escola secular, comunidade terapêutica, e tem muito a nos ensinar, né? A irmã Célia de Londrina estará também, né? E o pastor Antônio Carlos Barros, também de Londrina, e a irmã Ruth. Teremos ministrações para as mulheres e para os homens, né? Nós, pela internet, já foi encerradas as inscrições, mas os irmãos fizeram alguma dificuldade na internet, está com a ficha, tem como, nos passe. Ainda temos uma última oportunidade amanhã fazer a sua inscrição, ou você poderá ir direto na secretaria de templo sede amanhã, depois do almoço, à tarde, falar com a irmã Adriana, secretária geral. Ela está providenciando a sua inscrição de terça a sexta. Será muito rico este evento, né? Por natureza do trabalho, quinta-feira estaremos tendo culto na congregação, né? Vamos manter uma equipe e assim o nome do Senhor continuará sendo glorificado, né? E sexta, os trabalhos serão mantidos. O que mais? Campanha de oração, né? Dia 8 às 23 horas, com toda a igreja na administração de nossos jovens. E também ensaio da mocidade, grupo Oasis, às 17h30 do sábado. E às 18, né, temos aula de música, né? E também às 19h30, grande culto na direção dos jovens. Estamos tendo aí ricos projetos, irmão Gerson, juntamente com Micael, os demais aí. Micael nos está mostrando para nós hoje o seu rico projeto que Deus colocou no seu coração
para o ministério de música desta congregação. Quando ele finalizar, Micael, nós vamos, juntamente com a igreja, orar por esse projeto. A igreja concorda? Amém? Será lindo ainda mais, irmão Luiz, aquilo que, né, estará propondo. Dia 6, sexta lição, no próximo domingo, né? Para os adultos na escola dominical. O tema é exemplo pessoal na educação dos filhos. Olha aí, nosso desafio como pais, educar nossos filhos, né? Exemplo para toda a igreja e para o mundo. Olha aí, às 11 horas do domingo sai do Adonai, às 17 horas ensaio da orquestra, mas também tem aula de música às 16 horas, né? Sim. E um grande culto como este na presença de Deus. Tudo isso, se Jesus não voltar. Amém? Aleluias. E temos mais, né? Isso. Olha as irmãs. Eita. Jantar do Ministério Feminino, dia 13 de dezembro. Olha que benção. Então os irmãos procuram, né? O que mais aí? Isso, aniversário do grupo Alos, dia 14. O que mais temos? Dia 21 agora, amados, estará conosco o pastor Vicente Mariano de Autônia, né? Pastor presidente de Autônia, sempre está pregando em nossos congressos. Ele estará conosco, ministrando a palavra de Deus no culto da vitória. Você não vem na igreja por causa do homem, né? Mas é uma oportunidade. Deus tem usado muito o pastor Vicente em milagres, em batismo com o Espírito Santo. Pode ser a sua oportunidade, né? Nesta oportunidade, naquele dia. O nosso site, que temos mais, né? Ali você está já observando ali, irmãos, aqui, só um pouquinho os irmãos vendo. A última quinta-feira tivemos o culto de ordenação de obreiros, quase 300 obreiros. Esse aqui é alguns obreiros de Maringá, só para os irmãos terem uma ideia do que é um culto de ordenação de obreiros. Ali um ato cerimonial. Daqui a pouco você vai ver alguns conhecidos. Esse aqui é do Jardim Universo. Pode passar, rapidamente. Isso. Esse era de Maringá, está para Curitiba. Vai passando. Esse é lá do Jardim Verônica. Pastor Guedes sendo reconhecido como pastor no Paraná. E aqui está. Você conhece bem esse garotão aqui, né? Como o irmão Jonas parabenizou, então agora está sendo oficializado, né? Aqui, irmãos, é o momento de juramento. O pastor Antônio conhece bem isso, né? Nós conhecemos esse momento muito sério, em que nós fazemos um juramento perante a igreja, testemunhos, prometemos fidelidade a Deus, prometemos fidelidade ao ministério. Esse é o pastor de Orizona, né? E lá está o irmão Adão, né? Já você vai ver a namorada. Olha ali, ó. A rainha lá do lar. Então depois os irmãos estejam parabenizando. Os irmãos têm uma ideia. Aqui é o templo sede de Londrina. É só uma parte. Aqui tem mais, viu, irmãos? Aqui você vê, os irmãos vê como lota, Paraná todo reunido ali naquele momento, e depois os irmãos sejam parabenizando a lá, irmã Regina, na sua elegância como sempre, que mais? Isso aí. Tivemos a oportunidade, amados, juntamente com o pastor Robson, fazer uma visitinha para a irmã Jair. Quem conhece a irmã Jair? Olha aí. Ore por ela. Irmã Jair, esposa do saudoso pastor Ívolis de Souza. Ela mora ainda e continuará morando no templo sede em Londrina. Está muito abatida. Não é para menos, Se você quer conhecer a história do pastor Ívolis de Souza, entra na AD Londrina. Lá tem a história do pastor Ivo. Você vai ver que exemplo de homem de Deus
deixou para nós. Amém? Ainda em tempo, amados, a ceia do Senhor deste mês será adiada para o dia 24. Amém? Em virtude de uma viagem que os irmãos sabem, né? A viagem que nós estamos assim promovendo será no dia da ceia do Senhor. Nós estamos adiando, ainda há tempo de todos nós fazermos a nossa programação de adiamento da ceia do Senhor. Vamos nos pormos em pé, vamos estar nos despedindo. Nós pedimos que Deus abençoe ainda mais a sua vida, a sua semana. Estaremos orando por você durante a semana. Se você for fazer uma viagem, Deus abençoe a sua viagem. Se eu for fazer alguns negócios, alguns propósitos, esteja na direção de Deus. Saiba de uma coisa, aleluia, Deus é fiel. Aleluias. Evangelista irmão Antônio de Souza estará orando. E pastor Pedro Ribeiro, pastor Pedro Ribeiro, olha aí, é de Deus essa palavra, hein? Pastor Pedro Franchetti estará impetrando a bênção apostólica. Oremos, meus amados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por esses momentos, Senhor Deus, preciosos que aqui nessa noite, mais uma vez, Senhor Deus, temos passado na tua presença, adorando o Senhor, exaltando o teu nome, Senhor, recebendo a tua palavra, o maná, o pão do céu, meu Deus, para as nossas vidas, Senhor Deus, e neste momento, Senhor, em que a tua igreja, Senhor Deus, retorna para os seus lares, queremos, Pai querido, te pedir, continua conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos abençoando, livrando de todos os males, dê-nos a tua paz, a tua graça, é o que nós te pedimos no santo, precioso nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Digamos juntos, amém. Deus vos abençoe. Deus dê uma boa semana a todos nós. Amém.